Olá, nós estudaremos hoje um assunto tremendamente importante dentro do campo da justificação pela fé. Em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. No livro Eventos Finais, a irmã White diz que se estás em paz com Deus, estás preparados se Cristo viesse hoje. Logo, o tema da justificação pela fé é de extrema importância, porque envolve salvação. E o assunto que nós vamos estudar está dentro da justificação pela fé. É uma parte importante desse tema e que nos ajudará em nosso crescimento espiritual. Nós estudaremos a justiça imputada e a justiça comunicada. Vários pregadores se sentem à vontade de falar sobre imputação e comunicação, quando nem sempre eles estão corretos. Achamos que isso é simplesmente um crime, né? Pensar que está correto e ensinar com convicção algo quando se está redondamente enganado. Por isso é importante que nós apuremos a nossa compreensão de justificação pela fé e tenhamos um entendimento mais apurado, mais esclarecido, a fim de que possamos então ensinar outras pessoas neste caminho e nós mesmos estarmos preparados para a volta de Jesus. Para tanto, nós desenvolvemos um questionário que se chama Você é católico romano ou adventista protestante? Sua compreensão sobre justificação pela fé vai dizer. Nós estamos colocando essa expressão exatamente porque o maior conflito entre o protestantismo reformado e a Igreja Católica foi exatamente a compreensão no assunto da justificação pela fé. No Concílio de Trento, a Igreja Romana solidificou ali a sua compreensão de justificação pela fé em oposição à mensagem da Reforma. Por isso, a maneira como se crê no tema da justificação pela fé determina se você é aquele que aceitou aquilo que o Concílio de Trento determinou como correto sobre justificação pela fé, ou se você protestou contra este tipo de entendimento, né? E nós então faremos um questionário no qual a pergunta será sempre a mesma. O homem é aceito por Deus. Então você vai ter duas alternativas e tem a possibilidade de você escolher uma das duas. Apenas uma está correta. Então você vai fazer uso aí dos dedos da sua mão aí, né? Para computar quantas você acertou. São 10 questões apenas, e no final você vai conseguir verificar a sua compreensão de justificação pela fé. Se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela é católica, se ela é protestante. Por isso, nós convidamos vocês agora a estarem preparados, porque iniciaremos o questionário. A primeira pergunta é a seguinte: o homem é aceito por Deus? A. Porque Deus o considera justo e então dá o seu Espírito Santo para fazê-lo justo? Ou B. Porque Deus dá o seu Espírito Santo para torná-lo justo, a fim de então reconhecê-lo como justo? Lendo mais uma vez: o homem é aceito por Deus. A. Porque Deus o considera justo e então dá o seu Espírito Santo para fazê-lo justo? Ou B. Porque Deus dá o seu Espírito Santo para torná-lo justo, a fim de então reconhecê-lo justo? 3, 2, 1. A resposta certa é a alternativa A. Pergunta 2. Por que o homem é aceito por Deus? Porque a inclinação pecaminosa não nos condena à vista de Deus, que por meio da obra de Cristo em nós nos justifica? Ou B. Porque Cristo guardou a lei por nós e em virtude de nossa inclinação pecaminosa impossibilitar-nos de satisfazermos as infinitas exigências da lei? Lendo mais uma vez: o homem é aceito por Deus. A. Porque a inclinação pecaminosa não nos condena à vista de Deus. Deus, que por meio da obra de Cristo em nós nos justifica. Ou B.
porque Cristo guardou a lei por nós, em virtude de nossa inclinação pecaminosa, impossibilitar-nos de satisfazermos as infinitas exigências da lei. 3, 2, 1. A resposta certa é a alternativa B. Pergunta 3. O homem é aceito por Deus? A. Por conta de Deus considerar-nos justos pela justiça de Cristo no céu? Ou B. O homem é aceito por Deus por causa de Deus tornar-nos justos pelo trabalho do Espírito Santo em aplicar a justiça de Cristo em nós. Repetindo. O homem é aceito por Deus por conta de Deus considerar-nos justos pela justiça de Cristo no céu? Ou B. Por causa de Deus tornar-nos justos pelo trabalho do Espírito Santo em aplicar a justiça de Cristo em nós. 3, 2, 1. A resposta certa é a alternativa A. Quarta questão. O homem é aceito por Deus? A. Porque a graça justificadora dá-nos paz com Deus? Ou B. Porque a graça santificadora dá-nos paz com Deus? Mais uma vez, o homem é aceito por Deus. A. Porque a graça justificadora dá-nos paz com Deus? Ou B. Porque a graça santificadora dá-nos paz com Deus? 3, 2, 1. A resposta certa é a alternativa A. Quinta questão. O homem é aceito por Deus? A. Pela graça por meio da fé, sem as obras, Romanos 3, 28. Ou o homem é aceito por Deus? B. Pelas obras e não somente pela fé, Tiago 2, 24. Lendo mais uma vez. O homem é aceito por Deus? A. Pela graça por meio da fé, sem as obras, Romanos 3, 28. Ou B. O homem é aceito por Deus, pelas obras e não somente pela fé, Tiago 2, 24. 3, 2, 1. A alternativa correta é a A. Sexta questão. O homem é aceito por Deus? A. Porque por este obrar a santificação através da obra do Espírito no coração? Ou B. Por este aceitar a obra de Deus em Cristo? Mais uma vez, o homem é aceito por Deus, por este obrar a santificação através da obra do Espírito no coração? Ou B. Por este aceitar a obra de Deus em Cristo? 3, 2, 1. A alternativa correta é a B. Sétima questão. O homem é aceito por Deus porque guarda a lei? Ou B. O homem é aceito por Deus para guardar a lei? Lendo mais uma vez. O homem é aceito por Deus porque guarda a lei? Ou o homem é aceito por Deus para guardar a lei? 3, 2, 1. A alternativa correta é a B. Oitava questão. O homem é aceito por Deus? A. Porque ele, Deus, considerar a justiça de Cristo em nosso coração, que nos fez obedecer à santa lei de Deus? Ou B. Por ele, Deus, considerar a justiça de Cristo no céu? Mais uma vez, o homem é aceito por Deus por ele considerar a justiça de Cristo em nosso coração, que nos fez obedecer à santa lei de Deus? Ou B. Por ele considerar a justiça de Cristo no céu? 3, 2, 1. A alternativa correta é a B. O homem é aceito por Deus? Na nona questão. A. Porque pela imputação ele é tratado como se fosse justo? Ou B. O homem é aceito por Deus porque pela comunicação ele é tornado justo?
Mais uma vez, o homem é aceito por Deus, porque pela imputação ele é tratado como se fosse justo, ou B, porque pela comunicação ele é tornado justo. 3, 2, 1. Alternativa A. E a última questão. O homem é aceito por Deus, porque Cristo, nosso exemplo, mostrou-nos como podemos guardar a lei a fim de sermos justificados. Ou B. O homem é aceito por Deus, porque Cristo, nosso Redentor, oferece sua justiça como se fosse nossa por causa da fé. Lendo mais uma vez, o homem é aceito por Deus, porque Cristo, nosso exemplo, mostrou-nos como podemos guardar a lei a fim de sermos justificados. Ou B, porque Cristo, nosso Redentor, oferece sua justiça como se fosse nossa por causa da fé. 3, 2, 1. Alternativa B. Talvez alguns de vocês aí fiquem um pouco chateados por não ter tirado uma boa nota, outros talvez estejam bastante contentes com a sua compreensão de justificação pela fé. Alguns acertaram mesmo por convicção, outros acertaram por sorte. Enfim, nós reveremos essas questões passo a passo, mas antes entenderemos o porquê aqueles que tiveram uma compreensão católica no assunto, eles se equivocaram em algum ponto. E nós estudaremos compreendendo o que a Reforma Protestante explicava a esse respeito. Os reformadores, eles acreditavam no chamado simul justus ad peccator. O que significa isso? É uma expressão latina que quer dizer ao mesmo tempo justo e pecador. A Reforma Protestante acreditava que o crente é justo e pecador ao mesmo tempo. Ixi, isso parece confuso, né? Bem, para eles, isso não parece confuso não. Para eles, a justiça que nos salva era a de Cristo, mas lá no céu, sendo considerada por Deus como se fosse nossa. Ou seja, Deus olha lá no céu, lá no juízo, lá no tribunal, a obediência de Jesus como se nós a tivéssemos realizado, né? Obediência ou justiça de Jesus, que é a mesma coisa. Como se nós a tivéssemos realizado. Por isso o crente era visto como completo, mas não em si mesmo, mas em Cristo, lá no tribunal, pela fé, tendo nele a satisfação de toda a exigência da lei. Enquanto no céu ele é declarado justo, na terra ele prossegue em santificação. Por mais consagrada que seja, a consagração do homem não é completa, pois sempre tem algo para vencer. Por isso ele era ainda um pecador, que cada dia se assemelhava a Cristo Jesus. Então lá no céu ele era considerado justo, aprovado, e em si, aqui na terra, na santificação, ele progredia passo a passo. Vários versos da Bíblia ensinam essa verdade, né? Como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Olha só que coisa interessante. Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha só que coisa interessante. Santificados é particípio passado. É um adjetivo que coloca os cristãos de Corinto como já tendo alcançado o patamar de santo. Ou seja, é uma expressão que apresenta um trabalho acabado. Mas essa completude, essa perfeição só se acha em Cristo, aos santificados em Cristo. Em Cristo, lá no céu, eles são santificados, são declarados completos. Mas aqui na terra, nas suas vidas, eles são chamados para ser santos. Então agora eles estão progredindo para alcançar, né, esse passo a passo aí, esse ideal na santificação, né? Então a gente vê essa mensagem da Reforma Protestante
aí nas cartas paulinas. Um outro verso que vai mostrar sobre isso, esse verso é muito interessante, é o de Filipenses 3, versos 12 a 15. Paulo diz o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo. Paulo declara aqui que ele não era perfeito, mas que ele prosseguia para alcançar a perfeição cristã. E ele dizia, né, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele repete de novo a expressão dizendo que não tinha alcançado a perfeição. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando-as para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. De novo ele está dizendo, eu vou prosseguir para o alvo, eu não alcancei, eu não sou perfeito. Agora olha que interessante ali no verso 15 o que ele diz. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, ele por 3 vezes menciona que ele não é perfeito nos versos anteriores. E aí no verso 15 ele diz, todos quantos somos perfeitos. O que Paulo está querendo dizer? Quando ele diz, pelo que todos quantos somos perfeitos, ele está se referindo à justiça imputada no céu. Que todos os crentes em Cristo Jesus, aqueles que creem verdadeiramente, gozam. Por isso em Cristo somos perfeitos. Mas em nós mesmos, é o que Paulo dizia, eu não alcancei ainda não. Eu prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que fui também alcançado por Cristo, né? Eu prossigo para a perfeição. Então aqui na terra a santificação, que é incompleta, ele é um pecador ainda, tem sempre coisa para vencer. E lá no céu, no tribunal, Cristo não apresenta assim, apresenta ele como completo, tendo todas as exigências da lei sido satisfeitas, mas não pelas suas obras, mas pela justiça de Cristo. Um outro texto interessante é o de Colossenses 1, verso 27 e 28, muito usado pelos perfeccionistas, né? E o texto diz o seguinte, aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E aí as pessoas se enalteciam dizendo, nossa, Cristo em nós é a minha esperança da glória, né? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, que quando Cristo habita no coração do crente, ele não traz a glória para o crente, ele só faz com que o crente espere a glória. Então na santificação, que é Cristo em nós só esperamos a glória, nós não temos a glória. Nós estamos passo a passo caminhando em direção a ela até que Cristo venha e nos conceda. Mas olha que diferença que ele faz dessa visão no versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha que interessante, em Cristo perfeito. Quando Cristo está em nós, que é a santificação, aí eu só espero a glória, eu não tenho. Mas eu já tenho a glória quando eu estou em Cristo pela fé, né? Um outro texto muito interessante é o de Hebreus, capítulo 10, verso 14. O texto diz o seguinte, porque com um sacrifício, foi a morte de Jesus, né? Sua vida, morte, ressurreição, intercessão no céu, tudo, né? Com um sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que coisa tremenda. Aqueles que estão se santificando já são perfeitos para sempre. Mas como? Se ele está se santificando, se ele está buscando se assemelhar com Cristo, como que ele é perfeito para sempre? Pelo trabalho de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, ele já é perfeito. Ou seja, lá no céu, pelo seu ofício lá, apresentando diante de Deus as nossas orações, nossas petições, ele nos aperfeiçoou. Isso é um tempo passado. E ele diz aqui, aqueles que estão sendo santificados, que é um presente contínuo, né? Várias outras passagens das Sagradas Escrituras apresentam essa verdade, de que o crente é simultaneamente justo e pecador. Justo, lá no tribunal celestial pela justiça de Cristo. E pecador é porque a santificação ainda não é completa, então ele a cada dia vai vencendo uma coisa, uma sujeirinha que tinha ali na sua vida. Outros textos das Sagradas Escrituras
por meio de comparação, talvez isso vai nos salientar mais aos olhos as diferenças, né, da santificação e da justificação, ou seja, a justiça imputada de Cristo lá no céu, justiça de Cristo considerada como se fosse a minha, e da santificação aqui na terra, né? Olha que interessante, a justificação é Cristo por nós no céu. Santificação já é Cristo em nós pelo Espírito. Na justificação, ela ocorre em Cristo pela fé. Já somos considerados perfeitos pelos méritos de seu sacrifício. Agora, na santificação é diferente. Não é eu em Cristo pela fé. É Cristo em nós, que nos leva a irmos nos aperfeiçoando as nossas vidas aí a cada dia, a cada instante. Então, uma pela fé completo, perfeito lá no céu. E a outra aqui incompleto, imperfeito, vai prosseguindo para o alvo. Justificação, em Romanos 3,28 diz: somos justificados diante de Deus pela fé sem qualquer obras. Romanos 3, verso 20, Paulo diz, né, que nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei. Em Romanos 4, verso 1 e 2, Paulo diz: se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Deus não precisa ver nossas obras para saber se nós somos seus servos, né? Deus olha o coração. Então, na justificação, nenhuma obra nossa pode entrar. Por isso que no Fé e Obras, página 21, diz assim: se juntássemos tudo que é santo, bom e nobre, belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na obra da salvação, a proposta seria rejeitada como traição. No livro Fé e Obras, na página 34, ela diz que há almas conscienciosas que confiam parcialmente em Deus e parcialmente em si mesma, mas não esperam em Deus para serem salvaguardados por seu poder, mas confiam na vigilância, né, contra certos deveres. Ela diz: não há vitória nessa espécie de fé. As pessoas trabalham sem propósito algum. Por quê? Porque confiam nas suas obras, no seu auxílio para a salvação. Então não tem auxílio nosso. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 343, a irmã White diz o seguinte: tudo que o homem pode fazer no sentido da sua salvação é aceitar o convite, e nós o fazemos pela fé sem obra alguma. A santificação, que se segue à justificação, né, que é uma consequência da justificação, já é diferente. Nós somos justificados não diante de Deus pela nossa santificação, mas diante dos homens, por meio da fé e das obras. É o discurso ali de Tiago, né? Irmão, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei. Então é homem para com homem, mostrando a fé por meio das suas obras, né? Porque nós não conseguimos ver a fé, que é algo intelectual, uma crença, né, que está na mente ali. Nós não conseguimos ver a fé, mas pelos frutos a gente consegue conhecer se a fé é verdadeira. Na justificação, nós somos completos e perfeitos em Jesus, né? Nele estáis aperfeiçoados, diz Colossenses 2,10. Já a santificação, nós somos incompletos, imperfeitos em nós mesmos, mas seguimos para o alvo, né? Não somos relaxados. Na justificação, nós podemos contar, né, que nós somos apresentados como justos diante de Deus, lá no céu. Na santificação, nós somos apresentados justos diante dos homens, na terra. É uma nuvem de testemunhas que nos cercam e nós temos que viver aí a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Assim a gente consegue discernir bem a diferença da imputada justiça, que faz parte do processo de justificação, e a comunicada, que se refere à santificação. Na justificação, o crente é justo, perfeito nas cortes celestiais por meio da justiça de Cristo. E na santificação, o crente ainda é incompleto, é pecador e ele prossegue para o alvo. Vamos rever as questões e por que você errou e por que você acertou, né? O homem é aceito por Deus. A, porque Deus o considera justo e então dá o seu Espírito Santo para fazê-lo justo? Ou porque Deus dá o seu Espírito Santo para torná-lo justo a fim de que então reconhecê-lo como justo? Deus nos considera justo pela justiça de Cristo,
que nós conseguimos pela fé. E então ele dá o Espírito Santo para nos fazer justos, para nos santificarmos. É primeiro justificação, primeiro salvação, depois santificação. Olha só que coisa interessante. Nos 10 mandamentos está escrito o seguinte: que Deus tirou Israel do Egito, por isso não terás outros deuses diante de mim. Primeiro ele salva, depois ele pede que obedeça. O paralítico foi descido do telhado, Cristo disse assim para ele: perdoados estão os seus pecados. E depois complementou: levanta-te e anda. Primeiro perdoa os pecados, depois levanta-te e anda. Ele libertou aquela mulher ali em João 8 dos seus algozes. E disse: alguém te condenou? Ela falou: não, eu também não te condeno. Ou seja, ele libertou ela. Primeiro ele salvou ela. Depois ele diz: vá e não peques mais. O filho pródigo, por exemplo, ele vem imaginando que o seu pai vai maltratá-lo, mas o pai corre ao encontro, beija o filho, recebe, abraça e veste ele com o manto da família. Logo, ele está justificado, está coberto, ele está salvo. Depois que o pai o recebeu, o acolheu, o pai da aliança, que representa a lei, ali na Hebreus 8, verso 10. Então, vem primeiro a justificação e depois se segue a santificação. Por isso, Deus nos considera primeiro justos pela justiça de Cristo. Então, depois, ele nos concede o Espírito Santo para nos fazer realmente justo. E não ele nos dá o Espírito Santo depois que eu fico justo, perfeito, aí então ele possa me considerar justo pela justiça de Cristo. Olha o texto do Espírito de Profecia. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Percebe que a santificação, que é o trabalho do Espírito Santo em nós, ela se segue ao da justificação, que acontece pela justiça imputada. Primeiro a salvação. Primeiro ele me considera justo, que é a justiça imputada. Depois ele me comunica o poder para que eu possa obedecer. Por isso que a questão A é que está correta. Na 2 segue-se o seguinte: o homem é aceito por Deus porque a inclinação pecaminosa não nos condena à vista de Deus, que por meio da obra de Cristo em nós nos justifica, ou porque Cristo guardou a lei por nós, em virtude de nossa inclinação pecaminosa, impossibilitar-nos de satisfazermos as infinitas exigências da lei. É essa. O texto não está dizendo que não podemos obedecer à lei, mas que a nossa obediência não é suficiente para satisfazer as infinitas demandas da lei. Olha só o que diz o texto. O homem não podia servir de expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída faria dele uma oferta imperfeita, que não daria a plena reivindicação da lei. Deus criou um homem perfeito e reto, e depois de sua transgressão não poderia haver sacrifício aceitável a Deus por ele, a não ser que seu valor excedesse o do homem em seu estado de perfeição e inocência. O divino Filho de Deus era o único sacrifício suficiente valor para satisfazer plenamente as reivindicações da perfeita lei de Deus. Então é a B, né? Porque Cristo guardou a lei por nós, porque na nossa natureza pecaminosa nós não daríamos a plena satisfação que a lei exigia. Questão 3. O homem é aceito por Deus por conta de Deus considerar-nos justos pela justiça de Cristo no céu, ou por causa de Deus tornar-nos justos pelo trabalho do Espírito Santo em aplicar sua justiça em nós? Obviamente é A, né? Por Deus nos considerar justos no céu, primeiro pela justiça de Cristo, né? Por isso que o homem é aceito. E consequentemente Deus concede o poder a todo aquele que foi aceito. Olha que interessante. Por mais pecaminosa que tenha sido sua vida, se ele crê em Jesus como seu salvador pessoal, ele se coloca diante de Deus lá no céu, nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. Em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos justos, tendo-nos feitos justos mediante a imputada justiça de Cristo. Imputada é a justiça de Cristo considerada como se fosse minha lá no céu. Então eu sou justo sim, mas lá na imputada, lá no céu, lá no tribunal. Deus nos pronuncia justo e nos trata
como justo. Nós não somos justos, ele nos trata como, por causa da justiça de Cristo no céu. Considera-nos seus filhos amados, né? Então é por Deus nos considerar a justiça de Cristo no céu a nosso favor. O homem é aceito por Deus porque a graça justificadora dá-nos paz com Deus ou porque a graça santificadora dá-nos paz com Deus? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a graça justificadora. A santificação não nos traz paz com Deus. O que nos traz paz é a justificação, que nos quita na presença de Deus. E ele recebe e perdoa e justifica a alma arrependida e crente, tratando-a como se fosse justa. E como consequência, aí vem a graça santificadora. Mas eu já estou com paz. A graça santificadora só é aplicada na vida daqueles que já estão em paz com Deus. Por isso a questão correta é a A. Questão 5. O homem é aceito por Deus pela graça de Deus por meio da fé, sem as obras, ou pelas obras e não somente pela fé? Ambos são dois textos da Bíblia. O problema é que eles estão falando de assuntos distintos, né? Paulo está se referindo à justificação pela fé diante de Deus. Tiago está se referindo à justificação diante dos homens, que é a santificação. São dois assuntos distintos, mas empregando o mesmo termo. É como graça, né? Graça pode ser favor, gratuidade, beleza, humor. E justificação tem também dois aspectos. Os aspectos da salvação diante de Deus. Tem um aspecto também aqui diante dos homens. Tem o dar desculpa, que é o justificar-se, né? Então nós temos que entender o contexto em que o texto está sendo aplicado. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vai pelas minhas obras, eu não tenho ajuda nisso, é um presente. Aqui há a verdade que desdobrará o assunto à vossa mente, se não há verdades aos raios de luz. A vida eterna é um dom infinito, um presente infinito. Isto a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita. Precisa ser forçosamente uma dádiva, um presente, e como tal tem de ser recebida pela fé, e oferecendo a Deus a gratidão e louvor. Sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo e nem a desempenhar o papel de servo indolente, preguiçoso, né? Então a alternativa correta é a A mesmo, pela graça por meio da fé sem as obras. O homem é aceito por Deus por este obrar a santificação através da obra do Espírito no coração, ou por este aceitar a obra de Deus em Cristo? É tudo justiça imputada, irmãos, quando se refere à aceitação diante de Deus. A obra está agora completa, em Cristo, obviamente, né? O crente não é chamado para fazer paz com Deus. Isto ele nunca fez, nem pode fazer. Deve aceitar a Cristo como sua paz, pois com Cristo está Deus e a paz. Então, irmãos, não é nós que fazemos a paz com Deus, né? 7. O homem é aceito por Deus, porque guarda a lei ou para guardar? Romanos 3, verso 20. Nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei. Então, não é porque guarda, mas ele é aceito, arrependido ali dos seus pecados, para que ele possa guardar. O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, ou seja, é considerada como se fosse nossa, o pensamento da justiça de Cristo é considerada como se fosse nossa, não por algum mérito da nossa parte, não porque eu mereci, fiz alguma coisa, mas como um dom, um presente gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo acertar plenamente está despedaçado seu poder. Se nós compreendermos essa mensagem e nos apegarmos de que a nossa segurança está em Cristo e não desviarmos os nossos olhos dele, ninguém se perderá. Não devemos absolutamente confiar em nós mesmos, nem em nossas boas obras. Mas quando, como seres erradios e pecadores, nos achegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará a cada um dos que se chegam a ele
confiando inteiramente nos méritos de um Salvador crucificado. Então o homem não é aceito porque guarda, mas para guardar a lei. O homem é aceito por Deus, por ele considerar a justiça de Cristo em nosso coração, que nos fez obedecer à santa lei de Deus, ou por ele considerar a justiça de Cristo no céu. Bem, vamos direto ao texto, né? Mas aquele que não obra, que não trabalha ali, né? Que não busca ganhar a salvação pelas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. Esta o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. Ele não tem como apresentar o que a lei requer. A única maneira em que ele pode alcançar a justiça é pela fé. Mas como? Essa justiça vem para mim, no meu coração? Não, olha lá o que diz lá. Pela fé, pode ele, o pecador, apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. Olha que coisa interessante. Essa ideia do Senhor lançar a crédito é uma ideia bancária, mesmo uma linguagem bancária. Lá na conta nossa, no céu, nós temos toda a riqueza que é apresentada diante de Deus e ele aceita todo o preço oferecido por Cristo como se fosse nosso. A justiça de Cristo é aceita em lugar do nosso fracasso. E Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justo. Ela não é. Ele me considera justo. E ama a tal como ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Olha a justiça imputada aí de novo. Considerada como se fosse nossa, né? O homem é aceito por Deus. Porque pela imputação ele é tratado como se fosse justo. Ou porque pela comunicação ele é tornado justo. Porque pela imputação ele é tratado como se fosse justo. Acabamos de ler um texto disso e vamos ler um outro. Ó. A justiça de Cristo, que torna o pecador penitente aceitável a Deus e realiza sua justificação, é a justiça de Cristo, que torna o pecador penitente, pecador arrependido, aceitável a Deus e realiza sua justificação. Mas é a justiça de Cristo nele ou a justiça de Cristo no céu? Vamos lá. Por mais pecaminosa que tenha sido a sua vida, se ele crê em Jesus como seu salvador pessoal, ele se coloca diante de Deus lá no céu, nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. É lá, não é aqui. É lá no tribunal. Somos considerados perfeitos, simul justus. Mas em nós ainda somos pecadores. A 10ª questão reza o seguinte: o homem é aceito por Deus, porque Cristo, nosso exemplo, mostrou-nos como podemos guardar a lei a fim de sermos justificados? Não, Cristo deu seu exemplo a fim de que nós possamos imitá-lo e sermos santificados e não justificados. É uma justificação diante dos homens e não diante de Deus. É a B a correta, porque Cristo, nosso Redentor, oferece sua justiça como se fosse nossa por causa da fé, lá no céu. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestiduras brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Este vestido fiado nos teares do céu não tem fio nenhum de origem humana. Então não tem ajuda minha na obra da aceitação. Né, irmãos? Vendo todos esses aspectos aí da imputação e da comunicação, a gente só pode entender que é imputada a justiça a qual somos justificados. A justiça que nos salva é imputada, ou seja, é considerada como se fosse nossa lá no céu. Então, é considerada como se fosse nossa a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados já é diferente, é comunicada, aí já é dentro de mim. Deus coloca dentro de mim, para eu me santificar, para eu obedecer, e a cada dia me parecer mais com Cristo. A primeira, a justiça imputada, ela é nosso título para o céu, é o que garante a minha entrada lá. Eu tenho um bilhete para entrar, apresento lá e posso entrar.
Eu tenho o convite, eu tenho o título. A segunda é nossa adaptação para Ele. Eu devo estar me parecendo a cada dia mais com Cristo Jesus, como um cidadão do céu. Consequentemente, em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos justos. Veja que nesse texto o irmão White emprega o mesmo pensamento da Reforma Protestante. Em nós, justiça comunicada, somos pecadores, mas em Cristo, justiça imputada, somos justos. Sendo assim, irmãos, não confundamos mais santificação com salvação. A santificação é uma consequência da salvação, da justificação nossa diante de Deus. Passa a ser uma justificação diante dos homens e uma salvação dos pecados internos e externos, só que vão sendo vencidos a cada dia. Mas o que vai fazer eu dar entrada no céu, a justificação pela fé em Cristo Jesus, confiado na justiça imputada de Cristo e não na comunicada. Se confiarmos na comunicada como meio de Cristo nos aceitar, de alcançarmos a salvação, isso passa a ser panteísmo, porque seremos Salvador. E como só Deus pode nos salvar, né? Estamos nos colocando na posição de deuses. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa crescer no conhecimento da justificação pela fé para a honra e glória de Deus.